dia 2 de agosto de 2021. Bom, vamos começar o nosso segundo vídeo do estudo do nosso segundo capítulo do livro A Realização da Unidade, no qual o título, que é o subtítulo deste capítulo, né, que é a mesma carta de 1964, é um subtítulo, então, na página 23 do PDF, Todos os Problemas, um Mesmerismo Universal. Bom, fazendo uma introdução deste tópico aqui, que nós vamos iniciar hoje, chegou ao meu conhecimento, um fato, né, que aconteceu numa praia aqui ao lado, tá? Então, o pai alcoólatra abusou do filho e estava tendo constantes abusos a criança de 7 anos de idade. Então a mãe o que fez? A mãe pegou a criança, levou até o rio e matou a criança. Por quê? Porque a mãe ficou com ciúme da criança, porque o pai estava mantendo relações de abuso com a criança de 7 anos de idade. E a mãe a matou a criança. Vocês percebem como aqui está vendo o mesmerismo universal, né? Então vocês percebem o tamanho da brutalidade que é este planeta Terra, meus irmãos? Vocês percebem esse mesmerismo universal, ele vem perpetuando, né? Ao menos que nós damos um salto de consciência. E não estou aqui em nenhum momento fazendo um julgamento sobre essa situação, mas sim uma observação, que é sim um mesmerismo. Essas coisas que acontecem todos os dias que chegam ao nosso conhecimento, morte, miséria, roubo, protesto, isso é o ápice da ignorância humana. Pois não há mais espaço para a ignorância. Assim, um convidar para a expansão da consciência e um convidar para a iluminação espiritual. Conhecer a verdade. Então, meus irmãos, todos os dias, mesmo nós não acompanhando, né? Nós não costumamos acompanhar nada assim de notícias, né? Nós concentramos apenas nos estudos e agora nós temos o grupo ali, que nós estamos meditando bastante sobre o grupo. Ao grupo a gente está dando uma movimentada no grupo, postando alguns artigos de mecânica quântica, algumas frases que venho postando ali, tá? Então nós vamos ter uma conduta totalmente diferente dentro deste grupo, tá ok? O grupo está aberto. Quem quiser entrar, vou disponibilizar o link abaixo aqui deste vídeo, que nós vamos publicar hoje, tá ok? Então vamos para o nosso estudo. Todos os problemas do mesmerismo universal. Então, o que o Joel diz, né? Mas o que dizer deste caso de gripe? E já começa por aí. Desta infecção, deste contágio, desta epidemia ou pandemia, né? Coronavírus. Instantaneamente deve vir a percepção de que o mal, independentemente de seu nome ou natureza, não é pessoal. O que ele quer dizer aqui, gente? Que o mal não é pessoal, tá? Então o mal não é meu, é dos outros. Não, o mal está na consciência coletiva. O mal não é pessoal, não é do seu ser individual. O seu ser individual é puro, é eterno, é infinito, é amoroso e abundante. Mas o que está na consciência humana materialista, tá? Que é o mal, que é a crença universal em dois poderes. Ele não tem sua origem em você ou em mim, nele ou nela. Portanto, nunca temos que curar uma pessoa, reformar, melhorar ou enriquecê-la, porque não há mal nela. Deus constitui seu ser e somente aquilo que é Deus em expressão é verdadeiro a respeito dela. Portanto, como filho de Deus, ele é sem idade, sem doença, sem dor, perfeito, espiritual e incorpóreo. Então vocês vejam aqui que o nosso ser individual, a nossa essência, tá? É sem idade, sem doença, sem dor, perfeito, espiritual e incorpóreo. Este é o nosso ser individual, este é o nosso eu sou.
A aparência não é uma pessoa, nenhuma condição, nenhuma coisa. Não pertence a ninguém. Ela é um mesmerismo universal, uma sugestão universal e opera sem ser vista ou ouvida, mas entra em nossa consciência. Que são aquelas letrinhas que caem da Matrix, né? São as informações que vêm direto do todo. Mas o que está perambulando aqui, invisível, que está aqui nas nossas mentes, porque as nossas mentes estão interligadas. Todos os nossos pensamentos e sentimentos que temos, automativos, que rodam constantemente em nosso dia a dia, são desta energia, dessa massa de pensamentos do inconsciente coletivo, que é a história do nosso planeta Terra. Que ali está todas essas questões. Então, o que devemos fazer? Serenar esta mente, serenar os pensamentos. Estes conflitos que são despertados, que são aparentes, que são vistos através de nós, que estão fora de nós, estes conflitos, na verdade, eles surgem dentro de nós, estão dentro de nossa mente. E nós estamos manifestando-os fora de nós. Então, o que devemos fazer? Devemos zerar estes conflitos em nossa mente, transmigrando para a mente divina. Ou seja, apaziguar esses conflitos dentro de nossa consciência. Porque não existe mal em algum lugar ou alguma coisa ou em alguém. Existe o mal dentro de nós. Nós devemos resolver este mal dentro de nós. Todas as mágoas, as feridas, contexto de sombras, tudo isso nós vamos resolvendo paulatinamente e gradativamente na meditação contemplativa. Quando nós começamos a contemplar algo, focamos em algo, focamos na verdade, essa verdade ela vai permeando a nossa mente, a mente preenchida pela verdade. Nós vamos permeando isso todos os dias. Tem um áudio da Rosilda que trata deste assunto. Nós vamos permeando a nossa mente com a verdade e estes conflitos vão sendo apaziguados automaticamente, mas isso tem de ser todos os dias porque há uma inércia mental. E nós devemos sim colocar foco e persistência e disciplina para transcender a inércia mental. A aparência, da aparência não é uma pessoa nem condição, nem uma coisa, não pertence a ninguém. Ela é um mesmerismo universal, uma sugestão universal e opera sem ser vista ou ouvida, mas entra em nossa consciência. Na Primeira Guerra Mundial, os cidadãos dos Estados Unidos não tinham desejo ou inclinação para a guerra, como é evidenciado pelo fato de que eles reelegeram um homem para a presidência sob o slogan de que ele os tinha mantido fora da guerra. No entanto, 2 meses depois, o país estava em guerra. Isto porque a sugestão da inevitabilidade da guerra foi lançada ao espaço. E por fim, todos aqueles que tinham elegido o presidente, porque ele os tinha mantido fora da guerra, e gritavam: vamos entrar nesta guerra, vamos atacar os hunos, os alemães, ou a raça superior. Essa não era mais a natureza deles do que era a sua natureza ou a minha, de querer se envolver na Segunda Guerra Mundial. E esta foi uma sugestão mesmérica imposta de fora, ou seja, do conteúdo inconsciente. E desta forma, que cada pedaço do mal de que fazemos parte foi implantado primeiro em nós, e muito dele de tal forma que não temos consciência disto. Parte disto, é claro, nos é sugestionado. Muitos filmes e algumas produções teatrais apelam diretamente aos nossos sentidos e trazem uma resposta sensual. Mas esta mesma resposta poderia ser produzida sem que estivéssemos conscientemente cientes disso, e talvez não entendamos por que experimentamos alguma emoção bastante estranha para nós, mesmo que possamos ter certeza de que ela deve ter existido em algum lugar na consciência. O medo também entra no mundo em uma pessoa pela manhã e ela se pergunta: por que deveria ter medo quando aparentemente não há razão particular para isso? Esta também é uma atividade ou sugestão mesmérica que entra em sua consciência sem que ela esteja realmente ciente disto. A doença, o pecado, os falsos apetites são projetados da mesma maneira.
não conscientemente por alguém, mas através desta influência mesmérica da crença em dois poderes, o bem e o mal. Então vocês entenderam, gente, que todas as crenças, tudo que a gente pensa, que a gente sente automaticamente, estão implícitas em nossa consciência. O movimento, porque a vida é movimento. Então o que acontece? Quando nos movimentamos, pensamos e sentindo, estamos nos movimentando a nossa vida automaticamente ou automatizados a partir desta crença que está implícita, como Joel nos fala aqui, dentro de nossa consciência. E aí são aparentemente manifestados, né, ou criados todos os problemas. E o que devemos fazer? Devemos fazer um outro movimento. Um movimento de ir para dentro, voltar para as coisas de dentro e subir aos céus, diretamente em nossa consciência, ou seja, transcender ou apaziguar esses pensamentos em nossa mente e transcender com contemplação da verdade esses pensamentos. Sentando por 30 segundos, respirando ou meditando a cada um minuto, a cada meia hora. Então, de uma em uma hora, tirar 3 minutos de uma hora para a meditação contemplativa. Então, a cada hora, 3 minutos, ou 30 segundos, ou de 30 em 30 segundos, você dá uma paradinha, mais um tempo, contempla. Porque isso vai treinando, vai criando neurotransmissores novos, vai criando a neuroplasticidade. A gente vai entrando num novo hábito mental. A gente vai treinando, porque a nossa mente foi treinada. Desde que nós somos pequenos, nós somos treinados a acreditar que esse mundo aqui é real, que as coisas que estão manifestas aqui são reais e que a gente tem que seguir os padrões deste mundo. Seguindo aqui no novo tópico da mesma carta, tornando-se livre das sugestões universais. O metafísico e o estudante da sabedoria espiritual, no entanto, têm uma maneira de se manterem livres de tais influências em suas vidas. E eles se separam de se tornarem estatísticas. Aqueles que estão sob a lei das médias ou são afastados por essas influências visíveis e invisíveis, e em vez de culpar alguma pessoa ou circunstância pelas discórdias da vida, eles aprenderam a impersonalizar e perceber que todo mal tem sua fonte na crença em dois poderes. E que não tem poder de projeção porque não é ordenado por Deus ou sustentado por Deus. Apenas de nosso desejo de poupar nossas famílias e nossos filhos de experiências difíceis, não podemos, porque esta verdade tem de ser aceita na consciência individual. Até certo ponto podemos fazer isso para uma pessoa durante algum tempo, mas no final a própria pessoa, através de uma atividade da verdade em sua consciência, deve se separar do pecado, da doença e da morte, da falta da limitação ou dos efeitos de guerras e depressões. Ela deve se libertar e deve fazê-lo conscientemente realizando. Eu e o meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Portanto, tudo que emana de Deus se expressa em minha experiência. Aquilo que não é de Deus ou mal, impessoal, é mantido ou sustentado por Deus e não tem pessoa em, sobre, como ou através de quem operar. Então, aqui é um exemplo de contemplação, né, meus irmãos? Assim, a pessoa se liberta. Então, se começarmos a fazer isto aqui, todos os dias, eu e o Pai somos um. Nós vamos nos libertando dos condicionamentos diários mentais que vêm em nossas sugestões, em nossa mente. Assim, a pessoa se liberta, como ele fala ali, né? Este é um princípio universal, mas aqueles que não são abertos, receptivos e responsivos a ele, não se beneficiam dele, ou seja, aqueles que não aceitam, não têm abertura para a verdade. É por esta razão que este princípio é mais eficaz em nossa própria experiência e muitas vezes naqueles que estão próximos a nós. Os professores da sabedoria espiritual também se tornam uma lei de harmonia para seus alunos, mas isto pode não continuar se seus alunos se tornarem
mais descuidados e esperarem que o professor os mantenha fora dos problemas para sempre. Não podemos nos separar do pecado, desejos pecaminosos, falsos apetites ou acidentes, exceto através de uma atividade consciente de nossa própria consciência. E esta atividade deve ser atividade específica. Eu estou sobre a lei de Deus, não sobre as leis materiais ou mentais. Não estou sujeito a tais leis porque, em meu alinhamento com a entidade espiritual, somente a lei espiritual pode agir em mim, sobre mim e através de mim. E a gente vai declarando e vai absorvendo essas verdades diariamente em nosso entendimento, porque foi falado num vídeo, a Rosita também falou, e eu concordo plenamente, né, que foi um vídeo espetacular, que ela disse o seguinte, que primeiro a gente vai declarar a verdade, vai começar a ler sobre a verdade, ponderar sobre a verdade, vai começar a falar sobre a verdade. E esse falar sobre a verdade vai voltando para nós e vai mudando em nós esse sentimento que a gente tem intrínseco da separação. Separação de que eu sou eu, você é você que está assistindo este vídeo. Mas, na verdade, somos um. Na verdade, tudo que nós pensamos e sentimos são programações impostas a nós conforme nossas famílias, conforme o folclore, conforme a cada cidade, cada país, cada conceito que as pessoas têm, que são conceitos, não são verdades, são conceitos, gente. E isto gira nas mentes, porque nossas mentes estão interligadas. Mentes interligadas, livro de Radin, Mecânica Quântica, Mentes Interligadas. É um ótimo livro para vocês entenderem como que as nossas mentes, como o Joel fala ali, que é o mesmerismo universal, que nossas mentes são interconectadas. Vou dar um exemplo aqui de que isso acontece. Quando nós pensamos em alguém, pensamos com desejo, a gente sente, a gente pensa, a gente sente. Fulano de tal. E você sentiu aquela saudade, a pessoa instantaneamente, até 3 dias, ela vai se manifestar para você, vai ligar para você. Mas isso não pode ser do ego, isso tem de ser instantâneo. Então você vai pensar sobre essa pessoa e o fulano de tal, você vai... É uma expressão natural. E a pessoa vai receber esta comunicação e vai entrar em contato com você. Você vai ver alguma coisa desta pessoa, seja nas redes sociais, seja uma mensagem no WhatsApp, seja uma ligação. Ou você vai encontrar com esta pessoa. Então, isto é espetacular, saber disso, que nós estamos todos interligados, que nós temos esta conexão e este poder em nós quando nós deixamos a nossa essência atuar, e a nossa essência, ela abrange toda a harmonia e a paz que ela naturalmente emana instantaneamente em nanosegundo para nós. Abundância, alegria, felicidade, enfim. Vamos para o nosso próximo tópico aqui, um braço de carne. Então seguimos nas crenças universais, né? Todo este princípio do nada, do poder temporal e da lei material é exemplificado pela resposta de Ezequias, quando seu povo veio até ele, atormentados pelo medo, porque o inimigo estava prestes a atacá-los, e eles estavam em grande desvantagem numérica. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. Ele não negou que o inimigo tinha homens, equipamentos e armas, e ele simplesmente disse que eles tinham armamentos temporais, braços temporais, um braço de carne. Então seguimos aqui, que ele colocou aqui, né, o nosso tradutor, Crônicas 32, versículo 8. Hoje descobrimos que todos os males do mundo representam o braço de carne, ou poder temporal, que na presença de Deus não é poder. Por quê? Porque pelo seguinte, gente, todo o mal, ele tem um fim. Uma doença é curada,
uma situação, um conflito externo com familiares, com relacionamentos, isto é sanado de alguma forma. Então ele é um braço de carne, então ele não tem poder, ele não tem duração. Só o que tem duração é o amor. Vocês vejam que todo perdão é dado e o amor é recuperado instantaneamente, porque o amor é perpetuado, é infinito. O amor incondicional é o poder infinito, o amor incondicional é Deus em operação em nossas vidas. Vidas que não são nossas, vidas que são dele mesmo em expressão, em manifestação, vidas do próprio Deus se expressando através de nós. Mas de nós, não do Roberto, não da Cristina, não da Fátima, de nós em essência. De nós com o sentimento de que essa paz, essa tranquilidade perpetuará em nossa vida. Mas como isso? Quando nós equilibrarmos o nosso sistema emocional. Quando tudo aquilo que chegarmos até nós não nos abalará mais, porque nós temos esta confiança dentro de nós. Olha o versículo do dia. Confia no Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Então, esses versículos que foram gravados na semana passada, foram 6 vídeos que nós gravamos aqui com o estudo do primeiro capítulo do livro Realização da Unidade. Esses versículos são para ser recitados todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, versículo do dia, segunda, versículo do dia de terça, você vai contemplando, vai trabalhando, vai contemplando, vai trabalhando. Passa essa semana, chega até sábado, versículo de sábado, descansa no domingo, medita, pondera no domingo, né? Uma meditação, uma contemplação, né? Pondere sobre o que foi feito na semana, retorna de novo com a mesma contemplação. E isso vai tornando-se um treino, meus irmãos, um treino para a consciência. Vai amadurecendo a consciência e vai expandindo ao mesmo tempo. Isto não é usar a verdade sobre o erro ou invocar a Deus para fazer algo ao mal. Não é reconhecer um grande poder que fará algo a outros poderes. Não, isto é permanecer firmemente na verdade de que Deus é o único poder. Tudo ou mais, quer seja chamado de poder material ou poder mental, é poder temporal ou nada impessoal. Essa foi a força de Davi. Essa foi a força que Davi teve quando se apresentou a Golias. Esta foi a força de Jesus Cristo ao se apresentar diante de Pilatos. Tu não teria poder. Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. João 19, versículo 11. E sobre os aleijados, os cegos, os pecadores, os pobres? Jesus voltou-se para Deus e implorou-lhe que os curasse, os perdoasse ou os enriquecesse? Ou ele disse, levanta-te, toma a tua cama, sê limpo, teus pecados estão perdoados, tudo o que eu tenho é teu. Em outras palavras, que poder existe além do poder de Deus? Todo o ensinamento de Jesus é não resistais ao mal. Isto é o resumo do Sermão da Montanha. Não resistais ao mal. Mateus 9, versículo 6, Mateus 8, versículo 3, Mateus 9, versículo 2, Lucas 15, versículo 31 e Mateus 5, versículo 39. Por que não devemos resistir ao mal? Porque o mal não é poder. A resposta é apenas uma sugestão ou uma tentação que não temos de aceitar. Não deixais cair em tentação. Livrar-nos do mal, porque vosso é o poder e o reino e a glória para sempre. Esta eis a oração que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, simples assim. Mas para nós colocarmos isso em nossa consciência tão impregnada sobre as crenças do mundo, devemos fazer os nossos exercícios diários de contemplação, de leitura, de ponderamento e observação sobre aquilo que estamos realizando.
nossos trabalhos, nossas comunicações, nosso andamento e nosso deslocamento dentro deste mundo aqui, dentro da Matrix. Então, devemos sim estar no mundo, mas devemos sair do mundo. Estar no mundo e não ser do mundo é isto. Estar dentro, realizando os seus trabalhos, fazendo as suas vidas cotidianas, mas observando, com a mente fora, desconectada e o seu emocional fora daquela percepção. Então nós devemos ampliar a nossa percepção sobre a realidade. Ele vem a nós como uma sugestão de bem ou mal, de saúde ou doença. Ele vem a nós como uma sugestão de poder, mas não temos de aceitá-lo. Não temos de aceitar a queda de Adão e Eva que aconteceu porque eles acreditaram em dois poderes, o bem e o mal. Podemos voltar à nossa identidade espiritual e aceitar Deus como tudo e todos os seres, e então olhar as forças materiais ou mentais como um braço de carne ou nada. Todo poder é Deus. Deus é todo poder. Então não existe força. O bem é força, o mal tem força, mas poder só Deus. Uma das coisas que, acima de tudo, nunca devemos esquecer: se alguma vez culparmos uma pessoa por algo, estamos armando a armadilha na qual nós mesmos acabaremos por cair. Uma das coisas que, acima de tudo, nunca devemos esquecer: se alguma vez culparmos uma pessoa por algo, ou seja, colocar a responsabilidade sobre aquela pessoa é culpada, né? Transferir com ódio, com sentimento, estamos armando a armadilha na qual nós mesmos acabaremos por cair, porque isso é campo eletromagnético. Joel está explicando aqui a metafísica sobre uma visão da mecânica quântica. Isso é mecânica quântica, gente, campo eletromagnético. Se culparmos os chefes de estados por nossos problemas, se culparmos os líderes sindicais ou a administração por nossos problemas, se culparmos os políticos ou a política por eles, estamos armando uma armadilha para nós mesmos. É verdade que muitas dessas pessoas são instrumentos para o mal, mas não são o mal. E este mal não pode operar na presença de uma consciência de um poder. Então, essa impersonalização, esse sentido, essa percepção, né? Falar é uma coisa, sentir é outra. Então, para sentir isso, para começar a colocar isso, a gente tem que começar a bater todos os dias, é uma repetição. Um jogador de futebol, ele quer se aprimorar em bater falta, então ele vai pegar no final do treino a bola e vai bater, chutar 100 mil bolas no gol até pegar a técnica do movimento, o refinamento do movimento, o bater na bola e acertar no alvo que é o gol. Assim nós vamos fazer com as nossas práticas. É um refinamento para a consciência. Então esse refinamento antes é torturoso, por quê? Porque nós estamos saindo de uma crença errônea em dois poderes, matéria, tudo é aqui, nós somos carne e osso, eu vou morrer. E estamos indo para uma crença espiritual, uma consciência quadrimensional, quarta dimensão. E aí, para chegar a esse estado de sentimento e unificação com isso, nós devemos refinar isso em nossa mente e consciência. Mente e consciência, observar, orar e vigiar. Observar, orar e vigiar. Observar, orar e vigiar. E quando nós nos afetarmos com alguma coisa externa, nós devemos fazer esse questionamento dentro de nós. De onde vem esse sentimento e esse pensamento? Quem sou eu? Quem eu sou? Não respondam esta pergunta, apenas pergunte. A capacidade de impersonalizar o mal surge como resultado de alguma medida de realização espiritual. Por exemplo, se eu fosse a uma esquina e anunciasse às pessoas ali, reunidas, que não há ladrões, nem pessoas imorais ou más, você pode imaginar o que aconteceria? Eles estariam ouvindo com a mente, sem nenhum senso espiritual desenvolvido, e não teriam nenhuma compreensão do que estava sendo dito, ao passo que quando eu digo que nunca houve uma pessoa má no mundo e nunca haverá, você compreende que isso significa? Há momentos, porém, em que nós
e todos os outros somos os instrumentos através dos quais o mal se manifesta, mas isso não nos torna maus. Isto apenas testemunha nossa ignorância como nos proteger da influência mesmérica das crenças mundiais. Vamos entender claramente a natureza universal e impessoal do mal, e tanto o bem quanto o mal estão flutuando no espaço, assim como as transmissões de rádio ou televisão estão no éter e, portanto, qualquer lugar pode ser uma massa de sugestões boas ou más. Isso aqui, gente, que estão no éter. O éter são as ondas eletromagnéticas que estão transmitindo através do nosso nervo óptico, que capta essas ondas, ou nosso sentido de audição, por exemplo, nossos 5 sentidos captam informações. E essas informações que estão permeando em nossa consciência já estão ondulando em nossa consciência desde o início, desde o nosso nascimento. Com o que nós vimos, que nós ouvimos e que nós somos doutrinados ou condicionados a acreditar. E aí, essas transmissões vão reforçando tudo aquilo que nós aprendemos, primeiro em casa, depois na escola, depois na faculdade e assim por diante. Por isso que é tão difícil sair dessa inércia mental, porque essa inércia mental é reforçada todos os dias. A Matrix, como o Morpheus falou, está em nossa casa, em nossa cama, em nosso ambiente, está em tudo. Então apenas é um reforço disso, o sentido material da vida. Subconscientemente estamos sintonizados com estas sugestões e algumas delas têm um efeito sobre nós. Para nos libertarmos de qualquer influência mesmérica que possa estar operando em qualquer lugar, é necessário que saibamos. Somente aquilo que emana da fonte divina pode encontrar entrada e saída através de mim. Eu e meu Pai, o princípio criativo da vida, somos um. Todas as crenças mesméricas do bem e do mal, seja qual for seu nome ou natureza, não têm entrada ou saída porque são desta única fonte. Não tem entrada ou saída porque são desta única fonte, ou nada, de uma crença universal e impessoal. Então, meus irmãos, aqui retrata, né? Então, este capítulo, tá? Este capítulo retrata o seguinte, que nós estamos imersos sim a essas crenças, estamos expostos em consciências a essas crenças. Tudo bem, nos retiramos por um momento e começamos a impersonalizar estes erros. Nos retiramos do problema. Temos o problema em nossa mente. Temos o que está se manifestando ali no momento. Doença dos por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Doença dos nossos animais domésticos. Nós nos apegamos, nós sentimos, nós olhamos para aquele animal em consciência material e nós sentimos o sofrimento dele, nós sentimos dó, nós sentimos pena. Nós vimos aquele animalzinho que está ali sofrendo com aquilo. Na consciência espiritual não existe doença alguma. Não existe o sofrimento para aquele animal. Então, por que as curas acontecem? Porque dentro da consciência espiritual só existe paz, harmonia, amor incondicional. E a infinitude em plenitude. E aí o animal ele recebe esta onda, esta interconexão, porque o animal ele não tem raciocínio de acreditar no bem e no mal. A consciência dele ainda não tem essa evolução de consciência, tá? Não tem, esse grau de consciência dele é um grau abaixo da consciência humana. Então ele não tem esta consciência de percepção de bem e mal. O animalzinho ele apenas está vivendo sobre uma consciência, né? A consciência racional dele. Então, é por isso que as curas para os animais acontecem mais facilmente. Nós, seres humanos, nós temos a questão da dúvida, da crença. E será que isso vai dar certo? Será que isso acontece mesmo? Será que a iluminação espiritual é possível para mim? Será que quanto tempo vai demorar eu conseguir isto? Então, é assim, gente. Isso não acontece quando nós queremos. Acontece quando a consciência é tocada. A consciência divina é tocada por nós. Mas apenas nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos deixar
Nós devemos deixar o ser humano de lado, ou seja, a persona, né? A persona que foi criada de lado, e focar na essência que está dentro de nós. Essa essência vem de dentro para fora. Então nós não vamos personalizar algo que está fora, nós vamos impersonalizar, nós vamos trazer o que está dentro de nós, esse amor incondicional, esta paz, esta harmonia, esta frequência e fase, amplitude e comprimento de onda com todo, com Deus, para fora. E nós vamos trazer à tona essa nossa essência, e a nossa essência é que vai reger toda a nossa vida. Então, ficamos por aqui com o nosso vídeo de hoje. Eu espero que esse estudo esteja entrando em seu coração, entrando em seu entendimento, pois este vídeo deverá ser visto e deverá ser meditado sempre antes de ver este vídeo. Constantemente estamos em meditação, constantemente estamos elaborando as situações, os conflitos. Gente, a nossa vida humana sempre haverá conflitos, sempre haverá distorções. Então, como que isso vai ser dissolvido? Através de nós fazermos esses exercícios diários de dissolver isso em nossa consciência. Porque tudo que é manifestado através de nós, vem de nós. E quando nós zeramos a crença em dois poderes e começamos a focar em somente um poder, que é harmonia, amor incondicional e unidade, nós estamos entrando para nossa verdadeira casa. O que temos na casa, né? Então nós estamos fazendo esta faxina, limpando o quarto, a cozinha, a sala, o banheiro, nós vamos limpando. Claro que é muito difícil, mas a gente vai fazendo essa limpeza, vamos esquecendo a poeirinha ali, mas vamos limpar e nós vamos chegar a esta percepção e esse sentimento, é sentir a unidade com o passarinho, com as flores, com as plantas, com os animais, com as pessoas, com tudo, com o vento, com tudo. Unidade, amor incondicional, perceber que aquilo vem de você. Você está sentindo o que sai de você, do seu verdadeiro ser, porque ele é tudo que existe. Encerramos aqui dizendo: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Obrigado.